por onde começar? Que tal era uma vez? Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. Já sei, olha só. É assim que se começa um filme. Acho que eu já vi isso em algum lugar de você. Ah, não. Livro não. Quem não conhece essa de abrir o livro? Fecha o livro, assim não dá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar até o dia em que a coisa ficou feia. Chega mais, pessoal! O grande show vai começar! Precisando de um site profissional? Olá, queridos alunos, pais e responsáveis. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História, livro 2, com a professora Jéssica Fazanha, para as turmas do quarto ano A e B. Prepare-se para começarmos a nossa aula. Se você ainda não organizou o seu material, pause esse vídeo, porque você vai precisar, primeiro, do seu livro didático, módulo 2. Segundo, de um lugar calmo e tranquilo para realizar a tarefa. Terceiro, do seu estojo para ter todo o seu material sempre à mão. E quarto, atenção, muita atenção. Hora da correção. Como eu já mencionei na aula passada, nós agora faremos as correções por aqui. Iniciaremos sempre a nossa aula corrigindo os exercícios do dia anterior. Questões dissertativas não precisam estar idênticas às que eu vou falar. Respostas pessoais serão vistas no e-mail. Continue enviando as atividades, pois eu irei conferir a participação efetiva de cada um de vocês. Por aqui, faremos a correção dos demais exercícios. Acompanhe no vídeo e vá pausando e corrigindo o seu livro didático. Pegue o seu livro didático e abra na página 242 de História e acompanhe a correção com muita atenção do exercício da aula passada. Momento da correção. Siga as orientações da professora. Na aula passada era para vocês observarem a pintura de Wilson Vicente, Músico na Roça. Letra A. Descreva a pintura acima. Essa questão também leva em consideração um pouco da opinião de vocês. Então, as respostas podem ser as mais variadas, porque está perguntando o que você está vendo na imagem. Então, poderíamos ter colocado coisas como algumas árvores, uma casa, um morro, alguns animais, ao fundo, 4 pessoas e etc. Letra B. A pintura representa o espaço urbano ou rural e por quê? A pintura representa o espaço rural, pois mostra a criação de animais, casas afastadas umas das outras e vegetação. Então, qualquer resposta semelhante a isso está correto. Letra C. Que elemento da cultura rural foi representado na imagem? Então, nós estamos falando de cultura, de costumes, como nós vimos na aula passada, como é a culinária e a música. Então, qual das representações culturais está sendo representada nesta pintura? A música, a moda de viola, as canções típicas, né? O sertanejo. Qualquer resposta semelhante a isso está correta. E a letra D, você costuma frequentar espaços rurais em seu dia a dia? Aí aqui é uma resposta pessoal também. Então, finalizamos a correção da aula passada e vamos para a aula do dia. A aula de hoje é sobre a ocupação das terras e a mão de obra indígena. Nós faremos da página 243 até a página 248 do livro didático. Até a descoberta dos portugueses, onde hoje é o Brasil, habitavam de 2 a 4 milhões de indígenas, que ocupavam as terras com respeito. Então, antes dos portugueses chegarem até onde é o Brasil, lá já haviam habitantes. Cerca de 4 milhões de indígenas já moravam lá e cuidavam da terra com extremo respeito. Eles cuidavam da natureza como uma mãe. Eles valorizavam e não usavam de maneira predatória. Como nós estudamos anteriormente sobre a vida dos índios, eles usam apenas o necessário para sua sobrevivência e nada além, para preservar a natureza, para permitir que a natureza se recupere. A primeira forma de ganhar dinheiro, ou seja, a primeira atividade econômica dos portugueses no Brasil, foi a extração de grande quantidade de pau-brasil para venda.
Os indígenas é que cortavam e transportavam a madeira até as embarcações portuguesas. E no início eles faziam isso em troca de produtos úteis para o seu dia a dia. É uma troca que não envolvia dinheiro, que nós chamamos de escambo. Produtos como machados e facas eram os objetos de troca entre os indígenas e os portugueses. Com a expansão da ocupação portuguesa, veio a escravização. Então, o trabalho não era mais em troca de produtos e mercadorias, era em troca de nada. Eles eram obrigados a trabalhar. Nós vemos na página 243 uma imagem que é um detalhe do mapa Terra Brasilis, de Lopo. Ele foi ser feito em cerca de 1520. Lá, nós podemos observar o trabalho braçal dos indígenas em recolher a madeira e transportar a madeira. E muitos lutavam contra essa exploração, contra essa escravidão. Eles resistiam de diversas formas e alguns, por conhecerem muito bem o território, conseguiam fugir dos portugueses. Na página 244, nós vemos que durante aproximadamente 30 anos, a exploração ela ficou restrita apenas ao litoral e apenas ao corte do pau-brasil. Com o passar dos anos, os portugueses começaram a colonização do Brasil. Ocuparam primeiro o litoral e depois o interior do território. E com isso começou a transformação nas paisagens brasileiras. Uma das áreas mais afetadas, que sofreu mais modificações, foi a área da Mata Atlântica. Como vocês podem observar no mapa da página 244, o verde claro era a Mata Atlântica antes da colonização. E de verde escuro, como ficou representada a área verde escura, como ficou a Mata Atlântica depois da colonização. Então as pessoas vinham chegando, vinham ocupar as terras para tomar conta, para morar e para tentar produzir dinheiro. Com isso, as árvores eram derrubadas, casas eram construídas e a paisagem que antes era plenamente natural passa a ser transformada devido à colonização. Capitanias hereditárias, nós vamos relembrar, que já comentamos sobre isso. Capitanias hereditárias é o nome da divisão dos 15 lotes do território brasileiro. Então, a corte portuguesa dividiu o território em 15 lotes e entregou esses lotes aos nobres e comerciantes para que eles viessem ocupar esse território, para que outras pessoas não descobrissem essas terras e começassem a ocupar primeiro que os portugueses. Então, foi um meio de estimular essa ocupação portuguesa no território encontrado. Na 245, nós encontramos uma atividade. Tem um mapa que representa a exploração do pau-brasil e a atividade pede para que você observe-o atentamente, cada detalhe, para responder as questões. Na letra A, pede para que você associe as letras que aparecem na imagem com as informações a seguir. Então, qual letra é referente à informação? A letra B pede para que você reflita sobre as consequências da atividade representada na imagem. Então, é apenas para você observar, verificar essa atividade, esse desmatamento, e imaginar as consequências não só para a paisagem, mas para a vida dos índios e para a vida desta terra. Então, a letra B é só para vocês fazerem mentalmente. As terras indígenas e a luta por elas, página 246 e 247. As terras indígenas, porque eles já estavam aqui, que hoje parte do território pertence a eles por direito. Então, porque quando os portugueses chegaram ao Brasil, os índios já estavam aqui, que hoje eles têm áreas reservadas e separadas apenas para eles, para que eles possam viver. Os indígenas, eles precisam do seu espaço reconhecido. Então, eles precisam que a área onde eles moram seja reconhecida como uma área indígena, para que eles possam manter os seus costumes e seu modo de vida. Mas mesmo estando aqui antes de todos, mesmo eles estando aqui antes de todos os outros,
eles precisam lutar para manter as suas terras preservadas. Existem muitas pessoas de olho nas terras dos indígenas, por serem terras boas, bem cuidadas, preservadas. Exatamente por esse costume indígena de cuidar bem e respeitar a natureza, que as pessoas querem ocupar parte desse território para construir ou para plantar, e por isso eles estão sempre lutando para que a área deles seja preservada. Hoje em dia, eles usam até a tecnologia para organizar movimentos de luta. Muitos indígenas saíram de suas terras preservadas para virem para os grandes centros, para aprenderem sobre como o mundo funciona hoje, exatamente para usarem essas ferramentas para defenderem o seu povo e a sua cultura de tanta mudança, de tanta tecnologia. Atividades. Na página 248, nós temos aí algumas questões. Leiam o relato de um indígena da tribo Pataxó e, com base nisso, responda as questões A e B. As questões A e B estão relacionadas ao texto, mas também aos estudos anteriores da aula de hoje. Então, não está apenas na 248, está com base nas todas as questões que vimos hoje. A questão C deve ser copiada e respondida em seu caderno de história. Como não podemos conversar, vamos escrever nossas opiniões sobre esse assunto em uma resposta de no mínimo 6 linhas. Em sua opinião, a demarcação de terras indígenas é importante? Esse reconhecimento de que aquele terreno pertence aos índios é importante? Por quê? Então, em no mínimo 6 linhas, eu quero que vocês me expliquem se vocês consideram isso importante e por qual motivo. Muito obrigada por sua participação, por seu empenho e dedicação nas aulas. Agradeço aos pais e responsáveis pela parceria e deixo aqui um beijo carinhoso. Até a próxima aula. Tchau, tchau.